Doutor Me Consulta está de volta e hoje é dia dela, nossa nutricionista Edi Oliveira. Tudo bem, Edi? Tudo bem, amor. Como é que você tá? Maravilhoso. Olha, hoje a gente vai falar sobre a relação entre câncer e alimentos ultraprocessados e mudanças no estilo de vida, tá? O que é que eu posso dizer? Que a ciência tem mostrado que o consumo frequente desses alimentos ultraprocessados pode ter impacto importante na saúde, né? Estudos recentes têm divulgado, inclusive, possível relação entre o tipo de alimentação e o aumento do risco de câncer e outros problemas crônicos em alimentos ultraprocessados. A gente fala disso aqui constantemente, né? Muitos alimentos ultraprocessados fazem parte do dia a dia da população e são amplamente divulgados pela indústria. Na tua avaliação, a sociedade já tem uma consciência real dos riscos que esse tipo de alimento pode trazer para a saúde? Eu acho que a cada dia a sociedade vai tendo. Eu acho que o papel de nós aqui, né, como você como comunicador, é atingir esse público que às vezes nem sabe, fica... eu não sabia disso. Então, eu acho que a cada dia mais as pessoas têm mais noção disso. Porque já tem reportagem em jornais de grande circulação, falando, mostrando, né, assim... a questão do álcool, a questão do tabagismo, a questão do ultraprocessado relacionado aos casos de câncer, né? Que a gente sabe que até 2050 o que a gente vai ver mais mais pessoas tendo câncer, principalmente, né, que a gente vê da região gastrointestinal. Então a gente precisa entender que esses ultraprocessados, mais esse estilo de vida de sedentarismo, de consumo de álcool todo final de semana, que vai levar a ter mais risco dessas doenças, né? Porque a gente fala que quando a gente estuda câncer, a gente tem que entender que não é um fator só, né? O câncer é uma célula multifatorial, tem vários fatores ali envolvidos, né? Mas a gente sabe que o estilo de vida é importantíssimo para que a gente trabalha a prevenção, né? Então, a gente falou semana passada muito sobre, né, os ultraprocessados e, assim, a gente, né, focar nessa prevenção. O que é que a gente pode fazer para prevenir? Fazer o que a gente sempre falou aqui, né? Deixar esses ultraprocessados para exceção, né? Usar mais fibras. E não sei se você sabe, mas um dos cânceres mais comuns hoje nos mais jovens é o câncer coloretal, né, do intestino. Então, e a gente sabe que é um câncer intimamente ligado à questão de quê? De produtos que a gente chama de fast food no geral e pouco consumo de fibra. Então, as pessoas não conseguem, troca a comida de verdade, onde a gente tem essas fibras, laranja, kiwi, mamão, ameixa, as próprias frutas, verduras, legumes, para um ultraprocessado ou para uma comida que não tem essas fibras. Então, e a gente precisa dessas fibras, Hélio, para a gente alimentar nosso microbioma que a gente tem no nosso intestino. Então, a gente precisa entender isso, sabe? Que a gente fala assim, fulano, tão novo com câncer, mas está sendo. E está sendo estudado por quê? E um dos fatores que já saiu em estudo é exatamente isso. É uma população mais jovem, onde o hábito é comer mais ultraprocessado e com isso menos fibra. Vamos falar um pouco sobre os alimentos ultraprocessados? A gente falou um pouco sobre, semana passada, da tabela que a OMS já disponibilizou, né? Sim, da classificação dos alimentos, dos produtos que podem causar câncer, tem uma tabela, né? E os ultraprocessados, a gente sabe que são aqueles produtos que produzidos na indústria, ele é transformado. Vamos pensar assim, quando você pensa num suco de caixinha ou aqueles pacotinhos de suco, ali não tem fruta de verdade. Ali há um adicionamento de um produto químico que vai saborizar. Então, quando a gente fala de ultraprocessado, a gente pensa nisso, né? Um biscoito recheado. Você já viu como é que tá vindo os chocolates agora? Os chocolates agora não tá vindo chocolate assim, ao leite. Vem chocolate ao leite, mas agora vem sabor chocolate. Por quê? Eu não reparei ainda. Presta atenção. Por quê? Porque como o cacau, né, é um produto raro agora, sempre foi raro, está ficando mais raro ainda, né, devido a essas mudanças climáticas, a produção dele é bem sensível. Aqui quem está falando é agrônoma também. E aí, hoje em dia, a indústria liberou, né, você colocar sabor chocolate.
Então, se você olhar esses Kit Kat, eu fiquei chocada quando eu vi. Então, assim, a gente Eu tô chocada agora. Pois então, pensava que tava comendo chocolate, tô comendo sabor chocolate, é isso? Por quê? Porque diminui ali a quantidade de cacau. Então, ele não pode dizer, porque existe uma porcentagem que tem que ter da manteiga de cacau para ser considerado um chocolate. Olha, vou citar agora alguns alimentos, tá? Ultraprocessados aí. Por exemplo, refrigerantes, sucos de caixa em pó, bebidas energéticas, aquele Monster, aquele Red Bull, isso aí também é ultraprocessado, viu, gente? Achocolatados, bebidas lácteas adoçadas, salgadinhos e snacks, aquela batata chips, aqueles salgadinhos de pacote, biscoito salgado, doces e sobremesas, tá? Isso inclui também bolos industrializados, aqueles bolos de caixinha que a gente compra no supermercado também. Sim. Né? Misturas para bolo, sorvete, bala, chocolate, gelatina, aquelas refeições prontas, congeladas, que você pensa que tá comprando comida saudável, tá comprando comida industrializada, Você né? já viu que vem uns hambúrgueres já congelados no saquinho? Ali, tudo que você coloca numa caixinha e ele tem conservante, vai durar 10 meses, 3 meses. Ali é um ultraprocessado, né? A gente tem aqueles produtos que a gente chama minimamente processado. Por exemplo, é aquele que a caixinha, vamos lá, a latinha de milho, né? Tira o milho, coloca na conserva, geralmente hoje é água, sal e açúcar. Ok, ele não é um ultraprocessado, a gente não pegou aquele milho e transformou, certo? A azeitona, que a gente vê, né, na caixa, no vidrinho, então a diferença é essa. Então vai no supermercado, encontrou azeitona enlatada, milho, atum, ali a gente fala minimamente processado, né? Lava em água corrente e usa. Tudo bem. Os ultraprocessados é isso que você falou, a gente transformou aquele trigo no biscoito, aquele trigo no snack, entendeu? E ali precisa de muito o quê? Óleo, sal, gordura e produtos químicos para manter esse produto em prateleira. Olha só, incluindo aí, tá, macarrão instantâneo. Sim, é o pior. Se você for olhar, não sei se você sabe. Nissin, aqueles macarrões Nissin todos. hoje, quando você usa, independente, eu já vejo as pessoas falar assim, eu vou tirar, não vem um kit de tempero dentro? Sim. Eu vou tirar ele e deixar só o macarrão, mas você vai olhar lá aqui, como é produzido aquilo. Então, ele não deixa de ser um ultraprocessado. E outra coisa, quando você usa o kit completo, vamos pensar assim, com o tempero, ele já dá ali a quantidade de sal que você tinha que usar no dia. Então, você come o Nissin hoje de manhã, à noite, que é mais comum que eu vejo as pessoas fazendo, aí você já vem comendo sal. E aí você dá uma bomba já, tanto de ultraprocessado, como de sódio para o seu organismo. E se você for uma pessoa que tem problema de pressão alta, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Ele é considerado um dos piores produtos, é o macarrão instantâneo. Agora eu quero falar também sobre os embutidos, né? Que a gente comentou, salsicha, mortadela, presunto, linguiça, bacon. Exatamente. Tudo é ultraprocessado, tem que ser colocado conservante. A gente fala muito que nesses produtos tem duas substâncias que são altamente carcinogênicas, que é o nitrito e nitrato. Então, principalmente no bacon. Então, a gente precisa, né, diminuir o consumo desses alimentos. Eu, por exemplo, que eu acho bem interessante que a gente consegue pegar e comprar a linguiça caseira, feita, né, aqui mesmo. Então, para mim, quando eu tô com vontade de comer uma linguiçazinha, eu compro essa linguiça caseira. Então, aqui a gente tem essa vantagem, né? Hoje, já no Brasil todo, você já consegue comprar algumas coisas artesanais, né, que é a produção correta desses produtos, né, de forma artesanal. Olha só, tem também, sabe o que, gente? Aqueles produtos de padaria que a gente falou, né? Que são pão de forma, cereais matinais açucarados, barra de cereal, que a gente pensa que a gente tá comendo fit. É uma barrinha que só vou comer 100 calorias. Mas aí, gente... É ultraprocessado também. Vamos entender o quê? Primeira coisa, você tem que olhar qualquer produto. Ter cuidado com aquela história de fit, light, né? Diet. É olhar os ingredientes. Então, você vai olhar um ingrediente de uma barrinha de cereal, você perde o fio da meada, que é enorme. Então, isso aí é um produto ultraprocessado, né? Então, a gente precisa ter noção disso. Ele pode ser uma estratégia? Pode, mas não dá para ser todo dia, toda hora. E se você for pensar na barrinha, tem gente que não suporta. Usa 2 dias, 3 dias, já não aguenta mais. Porque, realmente, ela
é meio indigesta, se você for pensar. E substitutos de manteiga, que é a margarina, né? Que a gente já falou também que não presta. É porque, assim, hoje tem uma coisa entre manteiga e margarina, né? Tem essa discussãozinha. Mas eu ainda gosto da manteiga se você não tem muito problema cardiovascular. Porque ali você só tem dois ingredientes, né? Que é o soro do leite e o urucu. Se você for olhar, os ingredientes são 2. Né? O urucu é o que dá aquela cor amarelada e o soro do leite é que faz a manteiga. Cabeça de touro pode? Manteiga, tem que ser manteiga. Porque hoje, pode. Hoje você vê Então, que tem uma mistura de manteiga com margarina de óleo de palma. Essas Qualy da vida, essas Deline, não, mas hoje você tem, por exemplo, tem no supermercado que tem uma vaquinha. Você jura que é manteiga. Quando você vai olhar, ela tem gordura de palma, que é uma gordura estratificada. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje eles estão fazendo essa misturinha para dizer que é manteiga, só que você vai olhar um produto mais barato e a pessoa está sendo enganada se não ler. Vamos falar da questão da dependência, porque os ultraprocessados nos tornam dependentes, né? Totalmente. Muito açúcar. Quem faz o... Aqueles hambúrgueres saborizados, deliciosos, de picanha, que a gente compra pronto já e só coloca no pão frita. Sim, esses hambúrgueres, esses embutidos que você falou, o próprio suco, né? Muito cheio de açúcar, esses sucos que a gente sabe que não é natural. Não, e o pessoal ainda fala, bora substituir o refrigerante pelo suco da caixinha. O próprio refrigerante. Tudo faz mal, gente. Por quê? Porque ali ele vai atingir nos mesmos neurotransmissores que a gente tem do álcool, da droga, do açúcar. Então, a gente tem as pessoas dizem, e é verdade, esses produtos, quanto mais você come, mais dá vontade de comer. Então, a gente precisa trabalhar isso no paciente, né? E diminuindo aos poucos. Eu não sou radical. Se eu tirar tudo de você, de uma pessoa que vem comendo muito ultraprocessado, eu sei que ele não vai aderir. Então, a gente conversa e aí a gente vai retirando aos poucos. E aí o negócio funciona, vamos pensar assim. Olha, a Luciana fala aqui, assim, olha, eu queria entender por que os alimentos mais saudáveis, muitas vezes são mais caros do que os industrializados. E o Fernando fala assim, eu tenho a sensação de que estamos comendo cada vez mais coisas artificiais. Sim. Isso pode aumentar o risco de câncer no futuro da população global, inclusive. Fernando, isso aí já é certo. Até 2050... A Organização Mundial de Saúde fala exatamente isso aí, de coisas artificiais. E outra coisa, eu acho assim que a gente tem que parar com essa história de dizer que os ultraprocessados são baratos e a comida de verdade é mais cara. O arroz, você compra hoje 1 quilo de arroz posso dizer número aqui? Pode. R$3. Você vai no supermercado, compra um feijão por R$5. Você vai... comprar uma Coca-Cola é R$10 de 2 litros. Tô mentindo? Não. Eu não sei o preço da Coca-Cola, mas eu acho que é isso. R$10,79. Olha aí, ó, especificamente. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça e pensar que quando você consome um produto com mais fibra, um produto mais comida de verdade, você vai ter mais saciedade. Porque esses produtos que a gente compra ultraprocessado, o refrigerante, o pão, gente, é um açúcar rápido. Que se você come pão sozinho com café de manhã... 8 horas, 10 horas você já está com fome, né? É um açúcar rápido, então ali dá muita inflamação. Entender essas questões, né? E eu falo sempre aqui, procure lá aqueles dias das promoções das frutas. Eu fui no supermercado sábado, num supermercado aqui, que dia de sábado tem promoção, batata inglesa a R$3. Cenoura a 4. Gente, aí eu penso assim, uma Coca-Cola eu compro, de R$10 eu compro. No sábado, nesse supermercado, um kitzinho de vegetais. Então, não dá pra gente colocar a culpa na... Eu acho que nós, seres humanos, a gente tem que arranjar uma desculpa quando a gente, né, sabe que tá fazendo a coisa que não é legal. Então, a gente precisa tirar essas desculpas. E outra coisa que a gente sabe que os estudos mostram, quando você come comida de verdade, você vai menos o quê? A farmácia. Que é onde a gente deixa muito dinheiro. É verdade. Né? Então, assim... eu digo assim que eu tenho uma doença de base, né, Hélio? Você sabe que eu tive, né? E eu fiz 50 anos, que eu não tenho nem vergonha de falar. Mas o meu único... maravilhosa, meu amor. Mas o meu único remédio que eu tomo, eu tenho problema de hipotireoidismo, é um Puran de 62,5. É isso, eu tenho 50 anos. Né? Então, assim, a gente precisa entender isso. Então, eu vou pouquíssimo à farmácia. Farmácia, para mim, é um chamo para ver produto de demaquilante, produto de roxo, que eu adoro. Essas coisinhas. Mas ir para comprar remédio,
Agora que eu tô rindo com nessas queimadas, tá me matando. Mas entender isso. Então, se você come legal, a sua ida à farmácia também vai diminuir. Então, assim, eu digo isso que eu tenho uma mãe que antes não sabia, com 35 anos, ela foi diabética. Então, hoje ela tem ela tem 70, ela tem um kit que ela toma de medicação que ela não pode mais tirar. Mesmo cuidando agora da alimentação, da atividade física. E eu tenho 50, eu tomo uma medicação. Então, assim, a gente precisa entender como a alimentação, como o estilo de vida faz isso, né? Diminui até essa questão do custo da gente, né? O custo financeiro. E aí, quando a gente trabalha a prevenção, Hélio, tem estudo mostrando isso no próprio SUS daqui, trabalhar a prevenção vai também diminuir os gastos lá na ponta, né? Com as doenças. Principalmente as síndromes metabólicas. Principalmente os idosos reclamam muito que o dinheiro fica todo na farmácia, né? E os jovens, seja evitado, né? Também, né? Exatamente. Então, é para você chegar num idoso usando só o básico, né? Da farmácia. Não chegar a ter que usar muita medicação. Que não é legal também. Mas, assim, eu sempre falo, quando o paciente não quer, é melhor medicar, né? É isso. É isso que a gente tem que pensar. Edi, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Passou rápido o tempo hoje, Voa, né? Já acabou, voou. E eu quero agradecer também, já faz o convite para os nossos ouvintes irem até o teu consultório, fazer uma alimentação personalizada, uma dieta balanceada, fazer uma bioimpedância. Sim, exatamente. Pronto. Importantíssimo. Faça o convite. Então, eu atendo na Fisioclínica, lá na Getúlio Vargas, 5062, aqui no centro, pertinho. Meu telefone é o 959-8112-6640 e eu tenho o Instagram, Edi Oliveira Macedo. Tô nas redes, tô lá no meu consultório. E eu acho que é isso, a gente tem que informar as pessoas. E né? Tá viajando por aí, né? Trabalhando. A Edi também é agrônoma, tá, gente? Ela não para. Não paro. É 24 horas Graças online. Graças a Deus. Edi, obrigado por ter agradeço. vindo. Até a próxima. Olha, o Doutor Me Consulta de hoje vai ficando por aqui. Muito grato pela sua companhia, pela sua parceria.